Pilatos, juiz covarde e indeciso, pronunciara várias vezes a palavra: "Não lhe acho crime algum, por isso vou mandá-lo açoitar e depois soltar." A gritaria dos judeus, porém, continuava: "Crucificai-o! Crucificai-o!" Contudo, queria Pilatos tentar ainda fazer sua vontade, e deu ordem de açoitar Jesus à maneira dos romanos. Então entraram os soldados, e batendo e empurrando a Jesus brutalmente, com os curtos bastões, conduziram nosso pobre Salvador, já tão maltratado e ultrajado, através da multidão tumultuosa e furiosa, para o fórum, até a coluna da flagelação, que ficava em frente de uma das arcadas do mercado, ao norte do palácio de Pilatos, e não longe do posto da guarda. Os carrascos, jogando os açoites, varas e cordas no chão, ao pé da coluna, vieram ao encontro de Jesus. Eram 6 homens de cor parda, mais baixos do que Jesus, de cabelo crespo e eriçado, barba muito rala e curta. Vestiam apenas um pano ao redor da cintura, sandálias rotas e uma peça de couro ou outra fazenda ordinária, que lhes cobria peito e costas como um escapulário, aberto dos lados. Tinham os braços nus. Eram criminosos comuns das regiões do Egito, que trabalhavam como escravos ou degredados na construção de canais e edifícios públicos. Escolhiam-se os mais ignóbeis e perversos para tais serviços de carrascos no pretório. Amarrados à mesma coluna, alguns pobres condenados tinham sido açoitados até a morte por esses homens horríveis, cujo aspecto tinha algo de bruto e diabólico, e pareciam meio embriagados. Bateram em Nosso Senhor com os punhos e com cordas. Apesar de não lhes opor resistência alguma, arrastaram-no com brutalidade furiosa até a coluna da flagelação. É uma coluna isolada, que não serve para sustentar o edifício. É de tamanho tal que um homem alto, com o braço estendido, lhe pode tocar a extremidade superior, arredondada e munida de uma argola de ferro. Na parte de trás, no meio da altura, há também argolas ou ganchos. É impossível descrever a brutalidade bárbara com que esses cães danados maltrataram a Jesus nesse curto caminho. Tiraram-lhe o manto derrisório de Herodes e quase jogaram nosso Salvador por terra. Jesus trepidava e tremia diante da coluna. Ele mesmo se apressou a despir a roupa, com as mãos inchadas e ensanguentadas pelas cordas, enquanto os carrascos o empurravam e puxavam. Orava de um modo comovente, e voltou a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que, dilacerada de dor, estava com as mulheres piedosas num canto das arcadas do mercado, não longe do lugar de flagelação, e disse, voltando-se para a coluna, porque o obrigaram a despir-se também do pano que lhe cingia os rins: "Desvia os teus olhos de mim." Não sei se pronunciou essas palavras ou as disse só interiormente, mas percebi que Maria as entendeu, pois a vi nesse momento desviar o rosto e cair sem sentidos nos braços das santas mulheres veladas que a rodeavam. Então abraçou Jesus à coluna, e os algozes ataram-lhe as mãos levantadas à argola de cima, dando-lhe arrancos brutais e praguejando horrivelmente todo o tempo. Puxaram-lhe assim todo o corpo para cima, de modo que os pés, amarrados embaixo à coluna, quase não tocavam no chão. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores, em ignominiosa nudez e indizível angústia. E 2 dos homens furiosos começaram com crueldade sanguinária a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés. Os primeiros açoites ou varas que usaram pareciam ser de maneira branca e dura. Talvez fossem também feixes de tendões secos de boi ou tiras duras de couro branco. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contraía-se e torcia-se como um verme sobre os açoites dos criminosos. Ouviam-se-lhe os gemidos e lamentos, doces e claros, como uma prece afetuosa no meio de dores dilacerantes, entre o sibilar e estalar dos açoites dos carrascos. De vez em quando ressoava a gritaria do povo e dos fariseus, como uma nuvem escura de tempestade, abafando essas queixas dolorosas e santas, cheias de bênçãos. As turbas gritavam: "Deve morrer, crucificai-o", pois Pilatos estava ainda a discutir com o povo.
quando queria fazer-se ouvir no meio do tumulto da multidão, fazia soar primeiro um toque de trombeta, para impor silêncio. Nesses momentos se ouviam novamente os açoites, os gemidos de Jesus, o praguejar dos carrascos e os balidos dos cordeiros pascais que eram lavados na piscina das ovelhas, ao lado da porta das ovelhas, a leste do fórum. Depois de lavados, eram levados com a boca amarrada até o caminho do templo, para não se sujarem mais. Depois eram conduzidos para o lado de fora, a oeste, onde ainda eram submetidos a uma ablução cerimonial. Esses balidos desamparados dos cordeiros tinham algo de indescritivelmente comovente. Eram as únicas vozes que se uniam aos gemidos do Salvador. A multidão dos judeus mantinha-se afastada do lugar da flagelação, numa distância talvez da largura de uma rua. Soldados romanos estavam postos em diferentes lugares, especialmente pelo lado do posto de guarda. Perto da coluna de flagelação havia grupos de populacho, que iam e vinham, silenciosos ou zombando. Vi alguns que se sentiram comovidos. Era como se os tocasse um raio de luz saindo de Jesus. Vi também meninos indignos que, ao lado do pretório, preparavam novas varas e outros que iam buscar ramos de espinheiro. Alguns soldados dos príncipes dos sacerdotes tinham travado relações com os carrascos e deram-lhes dinheiro. Trouxeram-lhes também um grande cântaro, cheio de uma bebida vermelha, grossa, da qual beberam até ficarem embriagados e enraivecidos. Ao cabo de 1/4 da hora, deixaram os 2 carrascos de açoitar Jesus. Foram juntar-se a 2 outros e beberam com eles. O corpo de Jesus estava todo coberto de contusões vermelhas, pardas e roxas, e o sangue sagrado corria-lhe por terra. Agitava-se em movimentos convulsivos. De todos os lados se ouviam insultos e motejos. Durante a noite tinha feito muito frio. Desde a madrugada até essa hora, não clareara o céu, e com grande espanto do povo, caíram algumas curtas chuvas de pedra. Pelo meio-dia, clareou e apareceu o sol. O segundo par de carrascos caiu então com novo furor sobre Jesus. Tinham outra espécie de açoites. Eram como varas de espinheiros com nós e esporões. Os violentos golpes rasgaram todas as pisaduras do santo corpo de Jesus. O sangue regou o chão em redor da coluna e salpicou os braços dos carrascos. Jesus gemia, rezava, torcia-se de dor. Passaram então pelo fórum muitos estrangeiros montados em camelos. Olharam assustados e entristecidos quando o povo lhes disse o que se estava passando. Eram viajantes, dos quais uns tinham recebido o batismo e outros o sermão da montanha. O tumulto e os gritos continuavam, no entanto, diante da casa de Pilatos. Os 2 seguintes carrascos bateram em Jesus com flagelos. Eram curtas correntes ou correias fixas num cabo, cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro, que arrancavam a cada golpe pedaços de pele e carne das costas. Oh, quem pode descrever o aspecto horrível e doloroso deste suplício? Mas a crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desligaram Jesus e amarraram-no de novo, mas com as costas viradas para a coluna. Como, porém, estivesse tão enfraquecido que não podia manter-se em pé, passaram-lhe cordas finas sobre o peito e sobre os braços, e debaixo dos joelhos, amarrando assim toda a coluna. Também lhe ataram as mãos atrás da coluna, a meia altura. Todo o corpo sagrado contraía-se-lhe dolorosamente. As chagas e o sangue cobriam-lhe a nudez. Como cães raivosos, caíram-lhe os carrascos em cima com os açoites. Um tinha uma vara mais delgada na mão esquerda, com que lhe batia no rosto. O corpo de Nosso Senhor formava uma só chaga. Não havia mais lugar são. Ele olhava para os carrascos com os olhos cheios de sangue, que suplicavam misericórdia, mas redobravam os golpes furiosos, e Jesus gemia, cada vez mais fracamente. Ai! A horrível flagelação durara cerca de 3/4 de hora, quando o estrangeiro, homem do povo, parente do cego curado por Jesus, se aproximou precipitadamente da coluna pelo lado de trás, e com uma faca em forma de foice na mão, gritou indignado: Parai!
Não flageleis este homem inocente até morrer. Os carrascos, meio embriagados, pararam espantados, e o homem cortou rapidamente, como de um único golpe, as cordas de Jesus, que todos estavam seguras num prego de ferro, atrás da coluna. Depois o estrangeiro fugiu e perdeu-se na multidão. Jesus, porém, caiu desfalecido ao pé da coluna, sobre a terra empapada de sangue. Os carrascos deixaram-no lá e foram beber, depois de chamar os auxiliares do carrasco, que estavam no posto de guarda, ocupados em trançar a coroa de espinhos. Jesus torcia-se ainda de dor, ao pé da coluna, as chagas a sangrar. Nesse momento, vi passar perto algumas raparigas libertinas, com as vestes imprudentemente arregaçadas. Estavam de mãos dadas e pararam diante de Jesus, olhando com repugnância melindrosa. Com isso, sentiu Jesus ainda mais as feridas e levantou para elas o rosto ensanguentado com um olhar suplicante. Então se afastaram, continuando o caminho, e os carrascos e soldados dirigiram-lhe entre gargalhadas palavras indecentes. Vi várias vezes durante a flagelação aparecerem anjos tristes em redor de Jesus. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno, no meio dos tormentos e insultos, oferecendo-se para a expiação dos pecados dos homens. Mas nesse momento, quando jazia, banhado em sangue, ao pé da coluna, vi um anjo que lhe restituía as forças. Parecia dar-lhe um alimento luminoso. Então se aproximaram novamente os carrascos e, dando-lhe pontapés, mandaram-no levantar-se, dizendo que ainda não tinham acabado com o rei. Querendo ainda bater-lhe, arrastou-se Jesus pelo chão para alcançar a faixa de pano e cobrir a nudez. Mas os perversos celerados empurravam-na com os pés para lá e para cá, rindo-se de ver Jesus em sangrenta nudez arrastar-se penosamente, como um verme esmagado, para alcançar o pano e cobrir o corpo dilacerado. Depois o impeliram a pontapés e pauladas a levantar-se sobre as pernas vacilantes. Não lhe deram tempo de vestir a túnica, mas lançaram-lhe-a sobre os ombros, e Jesus enxugou nela o sangue do rosto, enquanto o conduziram apressadamente ao corpo da guarda, dando uma volta. Podiam tê-lo levado por um caminho mais curto, porque as arcadas e edifícios em redor do fórum eram abertos, de modo que se podia enxergar o corredor sobre o qual jaziam presos os 2 ladrões e Barrabás. Mas passaram com Jesus diante dos sumos sacerdotes, que gritavam: "Levai-o à morte! Levai-o à morte!" E viraram a cabeça com nojo. Conduziram-no para o pátio interior do corpo da guarda. Quando Jesus entrou, não havia lá soldados, mas escravos, soldados e marotos, a escória do povo. Vendo que o povo estava tão agitado, Pilatos mandara vir reforço da cidadela Antônia. Essas forças cercavam em boa ordem o corpo da guarda. Podiam falar, rir e insultar a Jesus, mas não sair das fileiras. Pilatos queria com eles manter o povo em respeito. Podia bem haver lá 1000 homens. Que a paixão de Cristo esteja sempre esculpida em tua mente e em teu coração. São Padre Pio de Pietrelcina.